Olá pessoal, no programa de hoje eu entrevisto o pastor evangélico Manuel Carlos Coelho. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar para esse público maravilhoso da ITV, pessoal de Itu e da região. Pastor, qual é a importância da igreja na sociedade? Eu entendo assim, Vinícius, a gente tem que primeiro entender o que é a igreja e a gente tem que entender o que é a cidade. Você falou sobre sociedade, mas é interessante a gente falar a respeito do papel da igreja na cidade. O conceito de igreja, se a gente for ver o que está escrito na palavra de Deus, lá em Gênesis já existe um conceito de igreja. Porque muitas vezes a gente acha que a igreja ela nasceu somente no Novo Testamento. E na verdade, a palavra de Deus, ela fala, Deus ele fala que faz o fim desde o princípio. Então a gente consegue entender o fim no princípio e o princípio também através do fim. E o que a palavra de Deus ela fala? Que não era bom que o homem estivesse só. Então ele criou uma ajudadora para Adão. Aqui a gente já vê o conceito de igreja, que igreja, apesar de eu ser igreja, nós também somos igrejas. O apóstolo Paulo sempre colocou a igreja como um corpo, né? Ele diz, nós somos o corpo. Em segundo lugar, é interessante a gente entender o que é cidade. E a cidade a gente também consegue entender o conceito de cidade lá no Gênesis, lá no princípio de tudo. Tem uma teoria, uma frase, né, do pastor Ed Renekiewicz, que eu achei muito interessante para explicar o que significa a cidade. A cidade, ela é o jardim do homem, porque Deus, quando ele fez o homem, antes dele fazer o homem, ele preparou um lugar. Então, o conceito é o mesmo conceito dos pais que estão grávidos e vão receber um filho. Eles primeiro preparam o quartinho do bebê, para depois eles gerarem o filho e colocar naquele lugar que está preparado. Então Deus ele fez dessa forma, ele preparou o ambiente para depois colocar o seu filho, que era Adão, no caso. Então Deus ele fez a terra, que se chama Éden, o jardim não se chama Éden, a terra se chamava Éden, e Deus criou um jardim, plantou um jardim no Éden, e colocou o homem lá dentro. Então o jardim, ele é um lugar de relacionamento. Deus ele cria o jardim e coloca o homem naquele lugar. Então o relacionamento do homem e Deus era colocado naquele lugar. E a cidade, ao contrário, é algo que foi criado pelo homem. Então, se a gente for ver o conceito de cidade, onde surgiu as primeiras cidades lá na Torre de Babel, foi algo que surgiu com relação ao homem querer ele se engrandecer. Então, o jardim, lugar de relacionamento do homem com Deus, Deus fez para o homem se relacionar, e a cidade é um lugar que o homem criou, onde Deus foi tirado, a grosso modo, né? Para a gente entender. E qual que é o papel da igreja dentro da cidade ou dentro da sociedade? É manifestar a Cristo. Eu digo sempre uma frase que a igreja está para Cristo assim como Eva estava para Adão, né? Então Deus ele criou Eva para Adão e criou a igreja para Cristo, para manifestar a Cristo. Então quem olha para a igreja tem que ver a ele, entendeu? Então essa parte da igreja ver a Cristo seria em que sentido, pastor? Por exemplo, as pessoas precisam, através da igreja, as pessoas conhecem a Cristo. Mas o que é conhecer a Cristo? A conduta, o que seria? Seja mais específico. Eu entendo assim, que nós vamos manifestar a Jesus, ou a Cristo, ou ao Messias. Algumas igrejas, elas dão nomes diferentes para Cristo, Yeshua. Eu entendo que você manifesta Ele através das suas atitudes. O principal objetivo de Cristo em nós a primeira trazer a salvação e depois o aperfeiçoamento. O que acontece com o aperfeiçoamento? Nós vamos adquirir o caráter de Cristo. Então, a igreja ela pode operar no poder de Deus, que é algo que vem de Deus através de nós. Mas principalmente a igreja é a manifestação do caráter de Cristo. Então eu faço aquilo que Cristo faria. Resumidamente é isso. Então o papel da igreja é esse, entendeu? Pastor, e quem foi Jesus Cristo? Jesus foi o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem. O plano de salvação de Deus, ele veio
porque por um homem, a Bíblia fala que por um homem entrou um pecado e por um homem saiu o pecado, foi retirado o pecado. Então, o meu entendimento é que Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o único caminho que te faz ter acesso novamente a Deus, porque quando Adão pecou, ele perdeu esse acesso. O homem tinha, como a gente falou do jardim, ele tinha um acesso a Deus, e quando ele desobedeceu a Deus, ele perdeu esse acesso. Jesus, ele veio para resgatar esse acesso que o homem tinha antigamente, e através dele você tem novamente acesso ao Pai, entendeu? Pelas Escrituras, Jesus Cristo foi um líder que teve discípulos. Sim. E ele convidou 12 pessoas para serem os seus apóstolos. Por que Jesus convidou, na sua visão, né, sua concepção, Sim. por que ele trouxe para perto 12 pessoas? Tudo na Bíblia, Vinícius, eu acredito que tem um propósito, né? O número 12, quando a Bíblia fala de números, o número 12 ele tem uma simbologia de governo. Então, se a gente for ver, 12 horas governam um dia, 12 horas à noite, 12 meses fazem a viração de um ano. Então, sempre que a Bíblia fala de 12, ela está falando algo relacionado a governo. Então, Jesus ele chama 12 para, juntamente com ele, governar. Voltando no assunto do significado da igreja. A igreja, ela sou eu, mas também somos nós. Não tem como ser eu sozinho. Hoje a gente vê um movimento muito grande das pessoas que dizem que a igreja sou eu, então eu não preciso me relacionar. Não é bem assim. Porque o relacionamento ele é necessário para forjamento do nosso caráter. Então eu preciso forjar o meu caráter através do relacionamento com você. Você tem algo que eu não tenho, eu tenho algo que você tem, e a partir dessa troca eu vou sendo aperfeiçoado em Deus. Jesus, eu vejo Jesus nos dando exemplo, trazendo 12 pessoas para cuidar do mundo depois que ele se fosse. Assim como nós temos que cuidar dos nossos líderes, né? Nós que somos pastores temos que cuidar daqueles que ajudam a gente a cuidar das pessoas. Então Jesus, ele trouxe ser igreja é você trazer de fora para dentro as pessoas e orientar, seria isso? Cuidar, falar de Cristo, os princípios? Se você pegar o conceito da palavra igreja do grego, que é eclésia, o conceito de igreja no grego é como se fosse um senado. Você é político, você pode entender mais ou menos como funciona. Um senado é o conceito de pessoas individuais se juntando coletivamente para que esse coletivo tome decisões para a coletividade. Então, eclésia é tirados para fora, saídos para fora. Eu saio da minha zona de individualidade para tomar decisões para a coletividade. Por outro lado, o conceito de igreja em hebraico é kahal, significa congregação. Então, tem tudo a ver de nós estarmos juntos, nos ajudando, entendendo a necessidade uns dos outros para a gente poder sanar essa necessidade. Pastor, e na sua opinião, qual a importância de uma pessoa ir para uma igreja, para uma congregação, esse relacionamento? Eu acho que a importância de você participar da igreja, como eu já falei, é a questão do aperfeiçoamento. Nós somos aperfeiçoados através uns dos outros. O apóstolo Paulo fala lá no livro de Coríntios que é necessário até que existam contendas. Porque às vezes a gente fala, poxa, igreja é um lugar onde existe muito problema, tem pessoas que têm problema. Eu tenho a visão de que a igreja ela é um hospital, mas não é um hospital que mantém as pessoas doentes. Ele é um lugar onde as pessoas passam para ser curadas e elas não saem depois que elas são curadas. Elas ajudam a curar outras pessoas. Então é algo que você recebe e você retribui aquilo que você recebeu. Então a importância da igreja, na sua visão, é isso, é você ajudar as pessoas a serem curadas. Sim, a serem curadas entendendo que elas necessitam de Cristo e entendendo essa necessidade para elas trazer essa necessidade para as outras pessoas, né? Esse entendimento para as outras pessoas. Pastor, esse líder que o senhor está dizendo, Jesus Cristo, qual a autonomia ou autoridade que ele tem? Porque às vezes a pessoa está nos assistindo no programa e ela já ouviu falar de Jesus, uma mensagem, uma reflexão, mas quem verdadeiramente foi ele e o que ele pode fazer na vida do ser humano? Jesus, ele é simplesmente a essência da vida. Lá em João diz que ele é o Criador, por ele foram feitas todas as coisas,
para ele foram feitas todas as coisas, se não fosse por ele, nada do que se fez seria feito. Então, Jesus simplesmente ele é a essência da vida. Tudo o que foi feito por intermédio dele e para ele. O amor de Deus ele foi tão grande que, apesar do homem ter se perdido por um momento, Cristo ele se colocou à disposição para resgatar novamente o homem, para que ele tivesse relacionamento de novo com Deus, entendeu? E o que ele pode fazer na vida de alguém? Porque a gente acompanha nas igrejas evangélicas as pessoas que aceitam a Jesus, né? Os pastores, os líderes falam, alguém que aceitar a Cristo. O que seria essa aceitação? Olha, eu entendo que essa terminologia aceitar a Cristo ela é incompleta, porque, na verdade, Cristo já nos aceitou. Então, quem tem que nos aceitar é Ele e não nós. Nós simplesmente respondemos ao chamado que Ele fez diante da humanidade. Então, a gente responde esse chamado. Aceitar a Cristo é você colocar Ele como o governo da sua vida. Então, a grosso modo, se a gente tentasse explicar rapidamente o que é aceitar a Cristo, é você deixar Ele governar a sua vida, então Ele tem que ser o seu Senhor e o seu Salvador. Tem muitas pessoas que só querem Cristo como Salvador. Então, Ele faz para mim, mas eu não faço nada para Ele, porque Ele não governa a minha vida. Mas o intuito de você deixar Cristo entrar é que Ele governe, Ele tome as decisões, porque e a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Basta a gente confiar que essa é a verdade, entendeu? Pastor, e o senhor tem experiência? Porque assim, é muito importante, quando nós falamos, ter a experiência para contar. Com certeza. O senhor tem alguma experiência para compartilhar conosco sobre o poder de Jesus na sua vida? Ou, através como o senhor disse, através do meu governo. Eu estou deixando que o meu governo, a minha vida, seja administrada por Cristo. Um exemplo. Ano passado, eu estava cuidando dos jovens de um ministério que eu fiz parte e eu tinha que entregar esses jovens para outra liderança para que eu pudesse avançar. Às vezes nós passamos por experiências que a gente tem que passar por aquilo e deixar aquilo para outra pessoa para você poder avançar. Então eu tive essa experiência, eu liderava uns jovens e eu tinha que entregar esses jovens para um casal. E eu comecei a questionar e a perguntar para Deus, porque aquilo tinha nascido em mim, e às vezes é o nosso Isaac, né? A gente tem que entregar o nosso Isaac para Deus. Eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, será que está valendo a pena? Será que o trabalho que eu estou realizando está te satisfazendo? O Senhor está feliz com aquilo que eu estou fazendo? Isso num sábado. Numa quinta-feira, eu estava num culto e eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, estou tão carente, gostaria de um abraço. O Senhor podia me abraçar, né? E passou quinta-feira, não aconteceu nada. Sábado aconteceu isso, eu perguntei para Deus se estava valendo a pena. Passou sábado, no domingo, depois que eu tinha entregue os jovens para esse casal poder cuidar, no domingo, a hora que eu cheguei na igreja, a gente desenvolveu um trabalho com pessoas em situação de rua. Quando eu cheguei na igreja, veio uma pessoa em situação de rua, um morador de rua, e me abraçou muito forte e começou a chorar. E aí ele começou a chorar e eu não entendi, né? A princípio, eu já fui perguntar se ele estava precisando de alguma coisa. E quando eu falei, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ele falou assim, pastor, eu tô aqui para dizer que está valendo a pena. Então, a pergunta que eu tinha feito no sábado para Deus, Ele me respondeu no domingo. E o que eu pedi para Deus na quinta-feira, que era um abraço, eu recebi do morador de rua. Então, às vezes, a gente pede de uma forma, mas não consegue compreender a amplitude daquilo que Deus quer fazer. Então, Deus me respondeu duas coisas para mim ao mesmo tempo. Através do abraço de um morador de rua, de uma pessoa que estava em situação de rua, e ele disse para mim que estava valendo a pena. Então, ele até falou, não pare esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, está valendo a pena. O morador de rua falou isso para mim. E eu entendi muito que foi Deus que falou comigo. Nós vamos para um breve intervalo, fique conosco e nós já voltamos já com o pastor Manuel Carlos falando sobre a experiência de Jesus Cristo em sua vida.
Estamos de volta com o nosso segundo bloco. O entrevistado de hoje é o pastor Manuel Carlos Coelho. É isso, pastor? Isso mesmo. Pastor, no bloco anterior tínhamos falado sobre a importância da igreja na sociedade. E qual é o principal fundamento em prol da igreja em ajudar a cidade? Como que o senhor avalia isso? Eu entendo que a igreja ela tem que ajudar trazendo benefício, ela tem que ser uma igreja relevante. Então, a questão da obra social é muito importante dentro da igreja, mas não simplesmente uma obra social por fazer. Então, você tem que trazer entendimento de que a pessoa ela precisa ser alimentada, por exemplo, no corpo, e ela também precisa ser alimentada na parte da alma, do espírito. Então a gente tem que trazer, o papel da igreja é trazer cura para as pessoas. Cura, seja ela para uma necessidade física ou para uma necessidade espiritual, sempre lembrando que a essência da igreja é mostrar a Cristo, né? Nós como noiva, a igreja como noiva é mostrar um noivo, que é Jesus. Pastor, recentemente a igreja no qual o senhor faz parte, é a igreja Torre Forte, é isso? Cristo é Torre Forte. Cristo é Torre Forte. Vocês fizeram um trabalho ali voluntário com pets. Como que foi a experiência? Foi interessante. A gente, por ter sido o primeiro evento, a gente esperava que viessem mais pessoas, mas enfim, a gente teve uma resposta positiva, né, com relação a isso. E o mais interessante foi a gente ver a comunidade, a igreja trabalhando em prol de gerir uma necessidade da sociedade. Isso é muito importante, você ter a igreja unida. Entendeu? E como que foi essa experiência? Vocês abriram a igreja? Como que foi? Sim, a gente abriu num sábado, fazendo vermifugação e dando ração para as pessoas. Teve muita gente que não trouxe o seu pet, mas pegou a ração, né? Então a gente abriu a igreja, as pessoas entravam com o seu cãozinho e a gente fazia a vermifugação lá. Aí tinha veterinária, quem estava lá? Tinham 2 veterinárias, 2 estudantes de veterinários, todos eles fazem parte do ministério, né, da igreja, e todos eles foram voluntários para ajudar. Isso é um trabalho social, então a importância, por exemplo, de uma sugestão para outras igrejas também que façam esse trabalho, né? É trabalho social do evangelismo, é trabalho social na parte de alimentação e na parte do pet também. Isso, porque na realidade você cuidando dos animaizinhos, os animais foram criados por Deus também. Então você dá assistência para o animal, você gera um conforto para o dono, você traz para perto aquele que está necessitado de algum tipo de conforto também, entendeu? Pastor Manuel, o que é ser um pastor? Eu entendo, dentro do que a palavra de Deus fala, do conceito dos 5 ministérios, porque assim, hoje em dia nós entendemos que só existem pastores. Algumas igrejas entendem que só existem pastores. Um pastor de ofício, uma pessoa que nasceu para pastorear, é uma pessoa que entende que ela precisa cuidar daqueles que Deus colocou nas mãos dele. Mas um pastor sozinho, voltando no conceito do que é igreja, ele não consegue fazer nada. Ele precisa do povo para estar com ele, para ele cuidar, e ele precisa de pessoas que vão buscar de fora para trazer para dentro, ele precisa de pessoas dentro do ministério para gerar ensino. Então é um corpo, é como nós falamos aqui, é um corpo. Como o apóstolo Paulo coloca lá na igreja de Coríntios, nós somos um corpo, e um corpo, para ele caminhar bem, todos os membros têm que estar bem, né? A gente só vê uma mão sozinha na família Adams, né? Então, não tem como um membro caminhar sozinho, mas um corpo consegue caminhar sem um membro. Ela não vai funcionar perfeitamente, mas consegue. E quais são os desafios? Os desafios de ser um pastor ou de ser uma igreja? De ser um pastor. O desafio de ser um pastor é porque a cobrança é muito grande. Né? Existe uma cobrança, muitas vezes, desnecessária, porque as pessoas entendem que um pastor, muitas vezes, ele tem que ser uma babá, e na verdade, isso é uma falha de muitos líderes. Os pastores, eles têm que cuidar e gerar crescimento para que as outras pessoas consigam andar com as próprias pernas e ajudar a cuidar das outras pessoas que estão para chegar, né? Então esse é um dos principais papéis. Um dos principais desafios é você conseguir lidar com críticas, porque existem muitas críticas, e você conseguir ouvir a voz de Deus e não ser influenciado pela voz do homem e conseguir fazer aquilo que Deus tem te pedido para fazer. Pastor, o senhor, eu vi acompanhando nas redes sociais, o senhor ficou um período
fora da cidade de Salto, você foi fazer um treinamento, é isso? Sim, eu fui para a cidade de Itajaí participar de um ministério que se chama MEVAN, que é Missões Evangelísticas Vinde Amados Meus, do apóstolo Luiz Hermínio. Então a gente foi lá, estudamos algumas coisas, fizemos parte de um restaurante comunitário lá, trabalhei 5 meses no restaurante comunitário, que fazia um trabalho com pessoas em situação de rua. Eles têm uma casa lá onde você de manhã, abre de manhã, as pessoas em situação de rua tomam banho e comem e depois elas vão embora e no outro dia elas voltam. Alguns são encaminhados, aqueles que querem ser tratados são encaminhados para as clínicas de recuperação, mas não é todo mundo que quer ser curado, né? E qual foi a experiência de ficar ali? A experiência foi fantástica, minha vida mudou. Depois que eu fui para lá e depois que eu voltei, eu sou uma outra pessoa. Por quê? Porque, como eu falei da experiência que eu tive de uma pessoa em situação de rua ter me abraçado, muitas pessoas elas acham que são melhores do que as outras porque elas têm uma condição financeira melhor. E isso não tem nada a ver, porque Deus, quando Ele olha para nós, ele enxerga filhos. Não enxerga pastor, não enxerga evangelista, Ele não enxerga ovelha, Ele não enxerga... O amor de Deus, Ele não muda pela humanidade. Não importa o que você faz. Mas as responsabilidades que Deus coloca nas nossas mãos, Ele não dá para qualquer um. Então, até o apóstolo Luiz Hermínio, ele usa uma frase que é muito interessante. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos dedicados. E os filhos dedicados, Ele pode dar responsabilidade que eles vão realizar da melhor forma possível, entendeu? Então, o senhor quer dizer que, nesse momento que você ficou a experiência lá no MEVAN, o senhor aprendeu a importância da responsabilidade? Foi mais ou menos isso? Sim, porque assim, a igreja hoje, eu vejo muita teoria. Na realidade, nós temos que ser práticos. E práticos que eu falo, nos dois sentidos, os práticos de sem enrolação e prático de praticar. Então, nós temos que praticar. Às vezes, a gente tem muita teoria e tem pouca prática. Então, eu acho que a igreja hoje, ela precisa ser mais prática no sentido de praticar aquilo que prega, entendeu? Pastor, e lá na igreja, como que você faz? É só o senhor e pastor? Como que é o procedimento lá da igreja? Não, ali no ministério que nós estamos hoje, que é a Igreja Cristo Torre Forte, o pastor que cuida da igreja é o meu irmão, o pastor Rodrigo. Dentro desse ministério temos eu e ele como pastores. E a gente tem os nossos oficiais que nos ajudam, né? E sem eles nós não conseguimos fazer nada. Então a gente, entendendo a importância do dedo, a gente sabe que sem o dedo a cabeça não consegue fazer perfeitamente aquilo que ela gostaria de fazer. Então a gente tem que entender a importância de cada um no seu lugar, no seu momento. Pastor, nós começamos o primeiro bloco, nós falamos de quem era Jesus na concepção do senhor para então o telespectador, e o senhor disse até uma experiência. E no cristianismo, diz que quando a pessoa ela vem a falecer, ela fica repousando para a volta de Cristo. Explique para nós um pouco o que seria essa volta de Cristo. Então, existem são teorias, né? A Bíblia ela te dá alguns fundamentos, alguns pegam alguns fundamentos para fundamentar aquilo que ela acredita. Então, existem algumas teorias, por exemplo, do arrebatamento. A volta de Cristo ela vai acontecer, isso não é uma teoria, é algo que vai acontecer. Cristo está preparando um lugar para que na hora certa, quando todas as coisas se cumprirem, Ele volte para governar por 1000 anos. É um assunto complicado, é difícil a gente falar através de pouco tempo com relação a isso. Mas, a grosso modo, Cristo vai voltar e Ele vai governar o mundo por 1000 anos, haverão novos céus e nova terra para que o ser humano viva. Com o governo dele, literal. Hoje, Ele governa através de nós. Ele governa a minha vida e o governo que Ele faz na minha vida, Ele é expresso na sociedade. Mas no milênio, quando Ele voltar, Ele vai governar literalmente como um rei, como Davi, que foi o rei Davi de Israel. Pastor, a gente vê nas pesquisas científicas ou até mesmo informações em redes sociais e TV que a igreja protestante, no qual o senhor faz parte, é contra o aborto. Por que é contra o aborto?
Bom, na minha concepção, a questão do aborto é uma questão de vida, né? A vida, ela é o bem mais precioso que nós temos. Eu sou formado em Direito e o Direito, ele trabalha também nessa premissa, né? Você fez Direito, você sabe como que é. A vida é o bem que está acima de tudo. Então, a gente tem que tirar nossas conclusões acima da vida. Você tirar uma vida que não tem oportunidade de se defender é algo que não pode estar no meio da sociedade. Você tem que dar oportunidade. Assim como Deus nos dá oportunidades, nós temos que dar. Eu acho assim, existem casos que são difíceis. A gente pode falar de caso de mulheres violentadas que querem tirar. Isso até hoje é legalizado, né, no Brasil. Mas eu penso assim, se ela aguenta 9 meses, doa a criança, mas não tira a oportunidade daquela pessoa de viver. Porque, na realidade, o aborto é um assassinato para alguém que não pode se defender. Essa é a minha concepção. Pastor, uma mensagem de reflexão para os telespectadores. A mensagem de reflexão que eu deixo para todo mundo é: Cristo, ele veio para poder nos trazer ligação a Deus. O papel da igreja é ser a mira. Eu entendo que Jesus, ele é o alvo, assim como a própria palavra de Deus coloca, e nós somos a mira. As pessoas não têm que parar em nós. Nós temos que ser alguém que as pessoas vão enxergar através de nós, para nós fazermos a pessoa se achegar até Ele. Então, a gente é a mira. A gente ajuda a pessoa a chegar até Cristo. Eu vejo que essa, às vezes, é a complicação das pessoas fazerem outras pessoas pararem nelas. E não pode parar. O alvo é Ele. Eu sou um ponto de referência. O ponto de referência não é o lugar e o destino final. O destino final é Jesus. Pastor, muito obrigado pela sua oportunidade, da sua presença aqui no estúdio da ITV, para falar um pouco, então, de Cristo e da sua experiência. Obrigado. Agradeço a vocês. Muito obrigado você que nos acompanha. Pastor, desculpa eu cortar. Qual que é o endereço da igreja? O endereço da igreja é Avenida Maria Marques de Oliveira, 1310. Em Salto. Salto. Então você que está lá em Salto, Avenida José Maria Marques de Oliveira, número 1310. Isso. Os cultos são de que dia? Os cultos são de sexta-feira a partir das 20 horas e aos domingos a partir das 19 horas. Então não fique em casa, vá na igreja, ouça lá uma palavra de motivação, de exortação, que isso é sucesso, né, pastor? Sucesso. Sucesso é fazer a vontade de Deus, isso é sucesso. Muito obrigado por vocês nos acompanham. Um abraço para o pessoal de Elias Fausto, a Lorena, que sempre está nos acompanhando aí pela rede social e na sua casa. Um grande abraço, Lorena.